Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos, à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, aula de número 30. Eu sou a professora Flaviane e, não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, caderno, caneta, tudo que seja necessário para que vocês anotem, resolvam as atividades depois, fixem melhor o conteúdo. Então, tenham esses materiais em mãos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar a nossa temática de relevo submarino, hoje é a nossa aula de número 2, sobre o tema, e vamos continuar com o nosso objetivo, que é reconhecer as unidades do relevo submarino. Reconhecer, conhecer quais são elas. Então, só relembrando aqui novamente, o que é o relevo, corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera. Essas formas são definidas pela estrutura geológica, combinada com ações de dinâmica interna e externa. Então, relembrando que a gente já viu isso em conteúdos anteriores, exclusivamente isso. E dependendo da atuação desses agentes ali, o relevo pode apresentar diversas formas. Então, a partir da ação desses agentes, tanto internos quanto externos, o relevo ele vai ser moldado, construído e moldado. As principais formas são montanhas, planaltos, planícies e depressões que compõem o relevo continental, ou seja, aquele que está à superfície, aquele que nós conseguimos visualizar, que são essas unidades aqui, que a gente já viu cada uma delas em aulas anteriores. Os fundos dos oceanos, assim como as porções continentais aqui do nosso planeta, eles também possuem essas irregularidades, na sua composição ali. A gente não consegue visualizar, justamente por eles estarem abaixo ali da superfície da água, ter toda essa camada de água ali sobre esse tipo de relevo, mas eles têm uma classificação, e são chamados de relevo submarino. As principais formas são a plataforma continental, que nós vimos na nossa aula passada, o talude continental, que a gente também viu, a primeira, a plataforma continental, já logo após ali o continente mesmo, já é na sequência, depois o talude, que é um relevo um pouco mais baixo ali, e a bacia oceânica, que é bem mais ao fundo, que nós vimos, que é onde tem ali a questão das fossas ali, a gente vai ter, a fossa, o relevo fossa que é mais baixo ainda, mas já tem, essa questão de algumas fossas ali, algumas regiões mais abaixas ali, onde não há incidência de luz. Vocês lembram daquelas espécies diferentes dentro daquele relevo? Então, até esse ponto nós vimos. Hoje nós vamos continuar com as dorsais e as fossas abissais. Então, o esquema, do relevo ali. Então, a plataforma, o talude, já a bacia, as dorsais aqui, as fossas ali. Então, a cordilheira oceânica ou as dorsais, Cordilheira oceânica ou dorsal é a mesma coisa ali. As dorsais, elas constituem as grandes cordilheiras, e acompanham, em certos casos, o contorno dos continentes. Então, elas vão acompanhar o contorno no sentido de formato ali mesmo. As dorsais, elas são encontradas nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Tem altitudes que variam de 2 a 4 quilômetros, acima do fundo oceânico. Então, elas emergem ali do fundo, nessa altura ali, emergindo em diversos pontos sob a forma de ilhas e arquipélagos. Então, elas vêm realmente do fundo, para algumas emergem até a superfície. Nessa área, a gente encontra intensa atividade sísmica, os tremores ali, e existe uma atividade vulcânica também. Dentro, no fundo dos oceanos, a gente tem uma atividade vulcânica que é a construção, a construção de fundo oceânico ali. A cordilheira oceânica divide a crosta submarina em duas partes e representa uma ruptura ou uma cicatriz, produzida durante a separação dos continentes. Então, é uma atividade sísmica ali. No Oceano Atlântico, a cordilheira oceânica é chamada de Mesoatlântica, porque ocupa a parte central deste oceano. Na Islândia, essa cordilheira emerge na forma de ilha
e a área constantemente abalada pelos fenômenos sísmicos. Então, por isso que tem o nome dorsal. Nós, seres humanos, nós temos a nossa espinha dorsal, que é o que nos mantém eretos, né? Então, é parecido, ó, com uma dorsal, por isso dorsal, né? Devido a esse formato aqui de espinha dorsal, realmente. Aqui o Brasil, ó, aqui, né, o continente sul-americano aqui o Brasil, aqui o continente africano. Então, a época da separação, né, dessa área, vocês lembram que nós vimos em relação ali às placas tectônicas, o movimento, né, tectônico ali, em que já existia um continente só, e a partir desse movimento de placas foi se separando, né, os continentes até chegarmos na nossa configuração atual. Então, quando houve a separação desses continentes aqui, houve a abertura dessa dorsal mesoceânica aqui. E aqui em cima, bem na ponta aqui em cima, ela emerge no formato de ilha, que é a Islândia. Então, como é uma área de intensa atividade sísmica, logo, né, essa região ali da Islândia vai ser também, porque aqui está se separando. Existe a criação de fundo oceânico. O sistema global de dorsais oceânicas é composto, né, de 3. Dentre elas, a dorsal do leste pacífico, a dorsal do sudeste indiano e a mesoatlântica, que é a imagem que nós vimos aqui. A cadeia dorsal mesoatlântica é a maior, né, cadeia de montanhas do mundo, né? As dorsais submarinas dos oceanos estão conectadas nos polos, formando essa cadeia ali de montanhas com cerca de 65 mil quilômetros de extensão. Então, no fundo dos oceanos, nós temos o maior conjunto de cadeias montanhosas. Por quê? Mais uma vez, se nós retirássemos a água dos oceanos, aqui, se a gente tirasse toda essa água que está encobrindo aqui essa região, nós teríamos uma grande cadeia de montanhas, né? Mais alta até que os continentes aqui. Tamanha sua área aqui, caso não estivesse abaixo ali do nível do mar, seria um dos maiores fenômenos naturais vistos do espaço. O seu tamanho, né? Desculpem o trocadilho, o seu tamanho ali, a sua extensão. Então, aqui, ó, as cadeias de dorsais, ó, aqui a gente tem uma, aqui, ó. Então, tudo isso são as dorsais, né? Devido a essa separação ali de toda essa massa continental, então elas surgiram no fundo oceânico e elas estão interligadas, ó. Aqui liga-se aqui e forma esse conjunto de montanhas, essa cadeia, né, de montanhas. As fossas oceânicas, então, são depressões alongadas, né, compridas e estreitas, com grande declividade, que ocorre ao longo das áreas de subducção de placas tectônicas. Ou seja, são fendas que atingem grande profundidade, ali variam de 7.000 a 11.000 metros de profundidade, onde a placa oceânica mergulha de volta para o manto. Então, onde existe uma placa indo em direção ao fundo oceânico novamente, a gente vai encontrar nessas fossas oceânicas. São pouco conhecidas, uma vez que, né, essa profundidade, né, as condições de pressão, visibilidade, temperatura são um limite para o ser humano. Então, por isso é mais fácil, né, a gente explorar o espaço do que explorar o fundo oceânico. A gente tem mais, em questão de ciência e tecnologia, a gente consegue ir muito mais para o espaço do que explorar o fundo oceânico ali. Então, aqui, ó, nas áreas onde existe, ó, subducção, ó, de placas, ó, elas voltando para o interior do planeta, a gente vai ter a fossa, ó, vai ser uma área de fundo. Aqui também, ó, fossa oceânica, ó. As placas, elas estão voltando, né, a esse encontro para o fundo oceânico ali, de encontro ao fundo, e daí forma esse vale aqui.
A maior profundidade conhecida do oceano é a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, medindo 11.000 metros, né, aproximadamente, de profundidade. Ela está entre a fronteira das placas do Pacífico e das Filipinas. Então, lembram que para existir essa fossa, a gente precisa ter esse encontro de placas, onde ambas, né, elas vão estar indo ali de encontro ao fundo para formar a fossa. Então, é o que a gente tem aqui, ó, esse imenso, ó, o tamanho do barco aqui, ó, esse imenso buraco negro aqui, que é muito escuro. Vocês conseguem ver a diferença de coloração da água? Aqui, esse azul intenso é devido a essa profundidade ali, ó, 11.000 metros aproximadamente de profundidade. Se a gente for comparar, ó, a Fossa das Marianas, ó, a profundidade dela. Aqui a gente tem os Alpes, ó, o Califa, que hoje é o maior prédio do mundo, né? Nos Emirados Árabes, ó, com 830 metros, a fossa, o tamanho da fossa aqui são comparativos, ó. Os aviões comerciais, eles voam numa altitude ali de 10.000 metros, e a fossa é mais funda ainda que a altitude dos aviões em superfície, né? O Titanic, onde o Titanic ele afundou, ó, a 3.800 metros. A fossa, ela ainda é maior. Então, aqui é um comparativo, para vocês verem o quão fundo é, né, esse fundo oceânico, essa fossa aqui. E nós, né, não conseguimos explorá-la devido a essas dificuldades, né, de temperatura, pressão, falta, a partir do momento que tem essa dificuldade de pressão, ali vai faltar oxigênio, então é mais fácil explorar o espaço que explorar o fundo oceânico. Aqui daí um esquema desse relevo submarino, aqui ó, a gente vai ter então, relembrando, o continente, terminou o continente, né, a gente vai ter a praia aqui ó, então assim que termina aqui, já começa a plataforma continental, ó, ela já é uma continuação realmente dessa parte continental aqui. Depois disso a gente já tem o talude, ó, que ele já desce um pouco. Lembram que nós vimos que o talude ele tem algumas fissuras, ele não é regular, que a plataforma continental ela vai ser mais regular, o talude já não vai ser. E na plataforma continental é onde existe a maior incidência de luz solar, existe a maior quantidade de vida marinha também. Depois disso a gente já vai ter as bacias oceânicas, ó, vai afundando cada vez mais, né? Nas bacias a gente tem algumas ilhas que nós conseguimos encontrar. Depois a dorsal, ó, ela emergindo aqui, ó, tendo essa criação, né, de solo aqui, e as fossas aqui, onde existe, ó, a subducção aqui. Então, a plataforma não, a placa, né, a placa ela vai voltar de volta aqui, vai retornar ao manto e vai formar essa fossa aqui. E a dorsal, não, a dorsal é ela emergindo. Então, é isso que é o relevo marinho aqui todo. Nessa imagem a gente consegue resumir bem tudo que a gente viu nessas duas aulas agora. E é isso, pessoal. Então, nós já vimos as formas de relevo em superfície, todas aquelas que a gente consegue visualizar, né, as formas de relevo continental, e agora nós vimos as formas de relevo marinha. Elas estão abaixo, né, dos oceanos, é mais difícil a gente conseguir compreender, mas elas existem. Mais uma vez, se nós retirássemos toda a água dos oceanos, nós veríamos formas bem parecidas com o que nós temos, né, em superfície. Então, não deixem de fazer as atividades. Vocês ficaram interessados, né, em algum dos pontos aqui, pesquisem, podem buscar mais informações, não se restringam apenas àquilo que a gente conversa aqui. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!